Eles estão lá em cima, suspensos como sombras, orbitando a Terra em silêncio absoluto, sem motores rugindo, sem luzes piscando. Apenas máquinas, frias, discretas, vigiando tudo. Hoje, existem mais de 12 mil satélites ativos ao redor do planeta, e o número cresce a cada semana. A maioria deles é inofensiva, mas alguns não são. Alguns não servem para transmitir internet ou prever o tempo. Eles foram colocados lá para escutar, espiar, rastrear e, em última instância, destruir. É difícil imaginar. Olhamos para o céu noturno e vemos estrelas, vemos beleza, vastidão, mistério. Mas o que não vemos, e talvez devêssemos, é o que está atrás disso. Uma nova camada invisível de guerra. Um campo de batalha orbital que cresce sem acordos, sem regras e, acima de tudo, sem testemunhas. Porque a próxima guerra não vai começar com tanques cruzando fronteiras. Ela vai começar em silêncio, lá em cima, com o súbito desaparecimento de um satélite, com um sinal de GPS que falha, com uma comunicação que nunca chega ao destino, com um pulso invisível que interrompe os sistemas de um drone em terra. E ninguém saberá de onde veio. Essa é a guerra espacial. E ela já começou. Durante décadas, a ideia de combate no espaço parecia ser coisa de ficção científica. Filmes de guerra como Guerra nas Estrelas criaram o imaginário de naves duelando em órbita, com lasers coloridos cortando o vácuo. Mas o que está acontecendo agora é muito mais sutil e muito mais perigoso. Nos bastidores das grandes potências, novos arsenais estão sendo desenvolvidos para esse teatro invisível. Satélites com ganchos robóticos capazes de captar outros em pleno voo. Drones lançados do espaço por cápsulas de reentrada, prontos para agir em qualquer lugar do planeta. Feixes de laser capazes de cegar sensores a centenas de quilômetros de distância. Sistemas de falsificação de sinal que enganam satélites inteiros. E talvez o mais assustador, armas cibernéticas capazes de assumir controle de um satélite, ou simplesmente desligá-lo. E tudo isso já existe. Nada disso é plano teórico. Nada disso está em testes. Essas tecnologias estão em operação agora, apenas ocultas sob o manto da plausível negação. Cada potência diz que desenvolve sistemas defensivos, mas na prática, todos sabem. O primeiro a perder os olhos no céu perde a guerra na Terra. A Força Espacial dos Estados Unidos, criada oficialmente em 2019, diz abertamente que o espaço agora é um domínio de guerra, como o ar, a terra, o mar e o ciberespaço. Não estão brincando. Contratos bilionários já foram assinados com empresas como SpaceX para criar constelações de satélites espiões, impossíveis de rastrear com precisão. São enxames digitais, que se movem juntos como cardumes metálicos, analisando tudo, armazenando tudo. Mais dados do que qualquer humano pode processar. Por isso, há outra peça nesse tabuleiro. A inteligência artificial. Softwares militares que leem imagens de satélite em tempo real, detectam calor de motores de mísseis, identificam mudanças em infraestruturas suspeitas e sugerem alvos, antes que qualquer general sequer acorde. A guerra está sendo delegada a máquinas, e essas máquinas estão em órbita. Mas a parte mais inquietante ainda está por vir, porque alguns satélites não observam, eles esperam, suspensos em órbitas cemitério ou geoestacionárias. Eles não transmitem, não se mexem, não se comunicam. Parecem mortos, mas são cápsulas silenciosas. Alguns carregam armas, outros carregam drones. Alguns apenas esperam por um comando que pode ser enviado de qualquer bunker do mundo. Com um único clique, eles se ativam. E a partir dali, o que era apenas um ponto metálico no céu, torna-se um instrumento de guerra em tempo real. Tudo isso acontece fora do alcance de nossos olhos, acima dos aviões, acima das nuvens, acima da imprensa, acima até mesmo do entendimento da maior parte da população global. Enquanto isso, aqui embaixo, seguimos usando nossos aplicativos de GPS, assistindo lives por satélite, pedindo comida por sistemas que dependem de constelações inteiras flutuando lá em cima, sem nunca nos perguntar: e se alguém decidir desligar tudo isso amanhã? Se um satélite for abatido hoje, você não verá sirenes, você não ouvirá tiros, mas em algum lugar, um avião pode se perder, um batalhão pode ficar cego, um comando pode não ser recebido e alguém pode morrer, sem saber que a ordem que não chegou foi o primeiro tiro de uma guerra que nem sequer começou oficialmente. Esse é o novo campo de batalha. Ele não tem fronteiras, bandeiras ou aviso prévio. Ele apenas observa, aguarda e, quando necessário, age. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial era uma questão de prestígio. O homem na Lua não era só ciência, era uma demonstração de poder, de quem tinha mais capacidade de projetar sua força além da Terra. Hoje,
o discurso mudou. A NASA fala de Marte, a China fala da Lua, mas por trás das promessas científicas, a verdadeira corrida não é por planetas, é pelo domínio espacial como território militar. E ninguém está mais envolvido nessa disputa do que as três potências: Estados Unidos, China e Rússia. Cada uma com seu programa espacial civil e com seu lado oculto, operado pelas Forças Armadas, serviços de inteligência e contratos secretos com gigantes da tecnologia. Nos Estados Unidos, a criação da Space Force em 2019 foi tratada como ironia no começo. Muitos viram como exagero, um projeto fantasioso, mas não era. Era apenas o passo público de algo que já vinha sendo gestado há décadas. O próprio Departamento de Defesa americano reconheceu que o espaço agora é um domínio de combate. Isso significa que qualquer ameaça a ativos orbitais pode ser tratada como casus belli, ou seja, justificativa para a guerra. Mas os Estados Unidos não estão sozinhos. A China criou uma força de apoio estratégico, uma divisão do exército que reúne a guerra cibernética, guerra eletrônica e guerra espacial em um único braço. Eles operam seus próprios satélites espiões, desenvolvem armas anti-satélite e constroem bases lunares com potencial de duplo uso, pesquisa científica e aplicações militares. Já a Rússia, veterana da Guerra Fria, mantém seu programa de satélites altamente secreto. Moscou já realizou o teste de mísseis que destruíram seus próprios satélites, apenas para demonstrar que pode fazer o mesmo com os outros. O problema? Cada teste desse tipo cria uma nuvem de detritos que pode danificar satélites civis. Mas para os russos, isso é o secundário. O importante é deixar claro, ninguém está seguro lá em cima. O mais curioso é que nenhum desses países admite estar armando o espaço. Todos juram que seguem os princípios do Tratado Espacial Exterior, assinado em 67, que proíbe o uso de armas nucleares no espaço. Mas o tratado nunca proibiu armas convencionais, cibernéticas ou lasers, e muito menos previu a existência de inteligências artificiais militares em órbita. Assim, o que temos hoje é uma guerra de versões, um jogo de sombras em que todos acusam todos, e todos se protegem com a mesma desculpa. Estamos apenas nos defendendo. Só que a defesa, nesse contexto, exige exatamente o mesmo arsenal de que um ataque. O caso do satélite russo Cosmos 2543 ilustra bem esse cenário. Em 2020, ele foi observado se aproximando perigosamente de um satélite espião americano. Depois, lançou um pequeno objeto, algo como um projétil orbital. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de testar uma arma espacial. Moscou negou. Disse que era apenas um teste de inspeção. Mas o que significa inspeção em uma órbita a 28 mil km por hora? A verdade é que os satélites de hoje não precisam disparar nada. Basta que um se aproxime demais do outro e toque, empurre, capture, para transformar o espaço em um tabuleiro de xadrez mortal. Um erro de cálculo, um movimento mal interpretado, o que hoje a espionagem pode virar um conflito aberto. E é aí que entra um novo elemento: empresas privadas. O espaço já não é mais um domínio exclusivo dos estados. Empresas como SpaceX, Blue Origin, OneWeb, Amazon Kuiper e várias outras colocam satélites em órbita todos os meses. E muitas delas têm contratos diretos com governos. Outras fingem neutralidade, mas oferecem capacidades logísticas e tecnológicas que nenhum exército moderno pode ignorar. Quando a SpaceX lançou milhares de satélites da constelação Starlink, afirmou que o objetivo era conectar o mundo, mas durante a guerra na Ucrânia, o sistema foi usado para garantir comunicações militares seguras para as forças ucranianas. E isso mudou tudo. O que era civil virou militar, o que era neutro virou arma, o que era inovação virou instrumento de guerra. E tudo isso sem disparar um único míssil. Estamos assistindo o surgimento de uma nova doutrina de guerra. Não se trata mais de ocupar territórios. Trata-se de dominar camadas invisíveis da existência moderna. Satélites, dados, algoritmos, frequências, órbitas. Quem controla essas camadas, controla o planeta, sem nunca precisar pisar nele. É uma nova corrida espacial. Não por glória, não por ciência, não por curiosidade humana, mas por superioridade invisível. Porque o próximo conflito global talvez nem comece aqui. Ele pode começar a 36 mil quilômetros de altitude, em silêncio. Na guerra tradicional, o inimigo tem rosto, bandeira e fronteiras. No espaço, ele é um número de série, um objeto metálico girando em silêncio. Um ponto que nem aparece no céu. E, no entanto, ele está lá, esperando, calculando. A guerra do futuro não se dá mais entre soldados, ela se dá entre sistemas. No momento em que você ouve esta frase, satélites estão travando uma batalha invisível por espaço, controle e vigilância. Mas o combate, aqui, não é feito de balas. É feito de algoritmos, sinais e silêncio. O conceito mais temido pelos generais do século XXI não é o de invasão,
é o de negação reversível. Significa o seguinte: um país não precisa destruir um satélite inimigo para vencer. Basta interferir, bloquear, enganar ou silenciar. Se você conseguir fazer com que um satélite de comunicação de um exército deixe de funcionar durante uma operação, você vence sem disparar nada. E melhor, ninguém pode provar que foi você. Essa é a beleza e o horror da guerra espacial moderna. Negação plausível. Você pode cegar satélites com lasers infravermelhos. Pode emitir sinais falsos que simulam GPS em outro lugar. Pode fazer um míssil errar o alvo em 20 km. Você pode lançar um satélite inspetor com braço robótico que se aproxima sorrateiramente de outro e o desativa sem deixar marcas. Ou pode usar códigos de ar para penetrar no sistema de controle de um satélite rival e simplesmente tomar o controle dele por alguns segundos. Tempo suficiente para causar um desastre. E o que torna isso ainda mais perigoso é o fato de que ninguém precisa assumir nada. Durante a guerra da Ucrânia, por exemplo, um ataque cibernético supostamente russo neutralizou parte da rede de satélites da empresa americana Viasat. O objetivo? Desestabilizar as comunicações militares e civis ucranianas. O resultado foi imediato. Milhares de modems pararam de funcionar na Europa. Mas quem assumiu? Ninguém. Nenhuma explosão. Nenhuma bandeira hasteada. Apenas silêncio. Esse tipo de ataque tem se tornado cada vez mais comum e mais sofisticado. Em 2021, a China testou um satélite equipado com um braço mecânico extensivo que poderia agarrar, mover ou danificar outros objetos em órbita. Eles chamaram de experimento científico. O Pentágono chamou de ensaio de guerra. O problema é que, neste tabuleiro, qualquer peça pode ser uma arma. Um satélite de observação pode conter sensores militares ocultos. Um cubo pequeno de pesquisa pode, na verdade, ser parte de uma constelação de espionagem. Um satélite aparentemente desligado pode, em segundos, ativar-se e se tornar um interceptador. E como o espaço é um ambiente onde não há policiamento real, a confiança entre as potências se esfarela. Os Estados Unidos acusam a Rússia de espalhar satélites com comportamento anômalo. A Rússia acusa os Estados Unidos de lançar mísseis disfarçados. A China acusa ambos de hipocrisia, enquanto expande sua própria frota orbital. E a ONU? É inútil. Ela tenta mediar, tenta criar tratados, mas o espaço avança muito mais rápido do que diplomacias. O cenário é de pré-conflito. As potências estão se armando, mas ainda observando. Não se trata de ataque, ainda. Trata-se de posicionamento. Cada país quer garantir que, no momento em que o conflito começar aqui embaixo, o domínio lá em cima já esteja decidido. Porque, numa guerra moderna, o país que perder seus satélites perde tudo. Sem satélites, exércitos ficam cegos e surdos. Mísseis não sabem onde cair. Drones não sabem onde mirar. Frotas não sabem para onde navegar. Aviões não sabem onde pousar. E você, cidadão comum, não faz ideia de que isso está acontecendo. Porque a guerra no espaço não terá cobertura ao vivo. Não haverá câmeras mostrando tropas marchando. Não haverá manchetes em tempo real. Haverá apenas uma falha repentina. Um sistema que não responde. Um blackout inexplicável. E quando isso acontecer, já será tarde demais para entender o que começou. O inimigo já estará lá em cima. Aliás, sempre esteve. As superpotências já entenderam. O espaço é o único território onde a espionagem, o armamento e o domínio estratégico podem coexistir, sem que ninguém assuma nada oficialmente. Por isso, não há tropas marchando. O que há é um jogo silencioso de xadrez orbital, onde cada movimento é disfarçado de ciência, cada peça é uma incógnita, e cada silêncio é intencional. E é por isso que cada país age como se estivesse em paz, mas se comporta como se já estivesse em guerra. A Rússia lançou satélites com comportamentos enigmáticos. O Cosmos 2542, por exemplo, começou a seguir de perto outros satélites. Em órbita, isso é o equivalente a um caça voando colado na asa de outro avião. Não é necessário disparar. A ameaça é o movimento em si. A China, por sua vez, já testou satélites com braços robóticos articulados capazes de agarrar, deslocar ou desestabilizar outros satélites. Oficialmente, são dispositivos de inspeção, mas militares e analistas sabem o que significa. É uma arma que pode ser ativada sem deixar rastros. E os Estados Unidos? Eles, além de seu arsenal conhecido de satélites de vigilância e monitoramento, também operam o X-37B, uma nave espacial não tripulada que já completou diversas missões secretas com duração de mais de 2 anos cada. Ninguém sabe exatamente o que a X-37B faz. As agências dizem que testa tecnologias. Analistas afirmam que é o protótipo de um sistema de guerra orbital autônomo, ou seja, 3 superpotências, 3 discursos pacíficos e 3 programas altamente armados.
Só que a maior diferença entre as guerras do passado e essa guerra espacial está na velocidade da destruição. Se dois satélites colidem de propósito em órbita, eles geram uma nuvem de detritos que viajam a mais de 27.000 km/h. Cada pedacinho vira uma bala. Uma única colisão pode danificar dezenas de satélites em minutos. E se essa reação em cadeia atingir uma certa massa crítica, teremos o efeito Kessler. Esse efeito, teorizado ainda nos anos 70, prevê que uma única colisão orbital pode gerar tantas partículas e destroços que todo o cinturão orbital da Terra se tornaria inabitável por décadas ou até séculos. Isso significa que perderíamos a internet via satélite, perderíamos previsões climáticas, perderíamos sistema de navegação global, perderíamos, em larga escala, nossa capacidade de operar o mundo moderno. Imagine isso como um apagão global, sem bombas, sem tiros, apenas poeira metálica flutuando eternamente sobre nossas cabeças. E mesmo diante dessa possibilidade, as superpotências seguem testando, provocando e observando, como se houvesse tempo, como se houvesse controle, como se a gravidade fosse apenas mais uma variável militar. Mas o espaço não perdoa erros humanos. Lá em cima, não existe solo para tropas. Não existe bandeira cravada no chão. Só existe movimento, cálculo e consequência. E se uma arma for ativada por engano, não haverá fronteira para culpar. Não haverá radar para prever. Só haverá silêncio e queda. Queda de satélites, queda de sistemas, queda da nossa ilusão de que o espaço é neutro. Porque há muito tempo ele deixou de ser neutro. Ele apenas se manteve discreto, mas agora ele observa, como um espelho suspenso, refletindo não a grandeza da humanidade, mas seu medo. Em todas as guerras da história, houve um momento em que as nações cruzaram o ponto sem retorno. Às vezes foi uma invasão, outras uma declaração. Mas na guerra espacial não haverá aviso. Nenhum jornal vai estampar a manchete. Nenhuma sirene vai soar. Nenhum general vai discursar. Apenas vai acontecer. Essa é a face mais perversa da militarização do espaço. Ela acontece sem nossa permissão, sem nosso conhecimento e sem nossa capacidade de resposta. A grande verdade é que já não há mais espaço civil. Cada lançamento, cada constelação de satélites, cada tecnologia comercial pode ser integrada em segundos a uma operação militar. O Starlink da SpaceX, por exemplo, já foi usado para operações ofensivas e, ao mesmo tempo, cortado de regiões específicas por razões geopolíticas. Se isso pode ser feito por uma empresa, o que pode ser feito por um Estado com intenções hostis? Estamos entrando na era do dual use total, onde um satélite de agricultura também pode ser um radar militar, onde uma empresa de telecomunicação também é uma operadora de guerra, onde o lançamento científico também carrega sensores de espionagem. E tudo isso sem a menor transparência internacional. A ONU tenta reagir, alguns países propõem tratados, mas como confiar em regras, quando os próprios atores mais poderosos já violaram todos os princípios que um dia fingiram defender? O que mais vemos hoje é uma corrida não apenas por domínio militar, mas por soberania tecnológica absoluta. Quem controla o espaço, controla a Terra. Mas quem militarizar o espaço, destrói a Terra junto. A ironia é cruel. Enquanto bilhões de pessoas acreditam que o futuro da humanidade está nas estrelas, as potências estão transformando esse futuro em um arsenal suspenso. Não se trata mais de conquistar Marte ou explorar a Lua. Trata-se de garantir que, quando a próxima guerra começar, o outro lado não consiga nem enxergar o céu. E nessa lógica, todos perdem, porque o espaço não pertence a ninguém. Não tem solo, nem nações, nem bandeiras. Mas mesmo assim, os homens decidiram dividir o céu como dividiram a terra, com ganância, medo e ambição. E quando o silêncio for rompido, quando a primeira peça cair, não haverá tempo de apontar os culpados. Haverá apenas os destroços, orbitando para sempre. E o céu, que um dia foi símbolo de esperança, se tornará o túmulo da razão. Porque o próximo conflito global talvez nem comece aqui. Ele pode começar A China acusa ambos de hipocrisia, enquanto expande sua própria frota. A China acusa ambos de hipocrisia, enquanto expande sua própria frota orbital. Okay. A China acusa ambos de hipocrisia, enquanto expande sua própria A China acusa ambos de hipocrisia, enquanto expande sua própria frota orbital. É difícil tanto R, né, velho? O Tratado Espacial Exterior de 1907. O Tratado Espacial Exterior de 1967. O Tratado Espacial Exterior de 1967